comigo, Gênesis 3, apenas 2 versos, o verso 14 e o verso 15. Já acharam? Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você, serpente, entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Verso 15. Eu farei que haja inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e o descendente dela, mulher. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Expressões do começo da Bíblia para falar de uma luta entre a santidade e o pecado. A descendência da mulher e a descendência da serpente. Uma descendência que será restaurada por Deus em Jesus Cristo, e a outra descendência que vai se opor a Deus. Vamos ver como termina a história. Apocalipse 21. Só é dar um salto, 21. E nós vamos ler do 1 ao 7. Que diz assim, palavras de João, o apóstolo, o mesmo que escreveu as 3 cartas, e o mesmo que escreveu o evangelho de João, o 4º evangelho. Diz assim, verso 21 de Apocalipse 1. Então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E eu vi uma cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia ou subia? Ué, o céu desce ou a gente sobe para o céu? Continue a ler. Uma cidade que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Verso 3. Ouvi uma forte voz, que vinha lá do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus agora habita com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Verso 4. E ele, Deus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e também nem tristeza, e nem choro, e nem dor, porque todas essas coisas passaram para sempre. Verso 5, e aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu faço novas todas as coisas. E em seguida disse: escreva isto, João, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Verso 6, e disse ainda: está consumado. Vocês já ouviram essa expressão em algum outro lugar? Está consumado, ou terminado, ou concluído. Eu sou o Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o Ômega, última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio e o fim. E a quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Verso 7, e último. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu, o Senhor, serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém. Oremos. Pai, obrigado pela iluminação da tua revelação na tua palavra. Obrigado pelas tuas promessas que jamais falharam e vão falhar. Nós estamos e vamos falar aqui daquilo que é uma realidade, e que as sementes estão germinando, e que o tempo do retorno do rei a este mundo, para colocar as coisas no devido lugar, está chegando. Que nós reconheçamos o tempo da tua visitação entre nós, que essa palavra entre para dentro de nós, que o teu Espírito produza em nós
pessoas com o coração aquecidos por causa daquilo que o Senhor está fazendo e fará. Pai, dá-nos de beber dessa água viva hoje. Dá-nos, Pai, de viver essa nova vida mais intensamente, até que chegue aquele dia que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Hoje, batismo na nossa igreja, e batismo é sempre um dia muito especial. É uma celebração que parece simplória, parece simples. Uma pessoa está vestida com uma veste branca, como esses irmãos aqui estão, e eles vão passar pela água, e depois vão sair da água e se tornarão membros de uma igreja cristã evangélica. Mas isso é apenas a superfície, porque há muito mais coisas em profundidade. Quando nós estamos falando do batismo, nós estamos falando de algo que carrega em si profundos e amplos significados. E que significados são esses? Bem, primeiro nós lemos em Gênesis aqui, o primeiro livro da Bíblia. E depois nós lemos Apocalipse, o último livro da Bíblia. E não foi por acaso. Em Gênesis nós lemos que Deus cria um mundo bom, belo e justo. Mas em Gênesis 3 nós estamos lendo que algo acontece nesse mundo belo e bom de Deus. Então, para a gente entender essa dinâmica, como o mundo era bom, criado por Deus, o mundo se torna mau e contra Deus, e o mundo vai ser restaurado por Deus, nós precisamos entender 10 temas da Bíblia Sagrada. 10 temas que precisa ser entendido pelos irmãos que vão passar pelo batismo, mas por mim que sou pastor dessa igreja. Eu preciso voltar a eles toda hora para entender a história de Deus que eu estou inserida nela. A história que você vive não é a sua história particular. É a história de Deus, em que você está inserido na história dele e vive a sua vida particular. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o batismo é um meio da graça de Deus, é um recurso da graça de Deus para que a palavra dele seja revelada através de alguma coisa que nós enxergamos. O que é batismo? É um sacramento, junto com a ceia do Senhor, que é outro sacramento. E o que são os sacramentos? Sacramentos são a palavra de Deus, de forma que a gente possa ver, que a gente possa se lembrar do significado. Isso são os sacramentos. Então, quando a gente está num culto como hoje, a gente começa a entender que o batismo não é um ato isolado. Não é porque você fez 12 ou 13 anos de idade. Não é porque você aceitou o convite da graça de Deus e recebeu Jesus, que é um evento social para você entrar para a igreja. Não, isso é só a superfície. Há algo muito mais profundo que o batismo quer contar para nós. O batismo é um meio da graça de Deus, ou mais na linguagem nossa, é um recurso da graça de Deus. Aliás, nós estamos pregando aqui uma série chamada Os Meios da Graça. E você que prestou atenção à palavra de Deus, você já sabe qual é o primeiro meio da graça. Aquilo que nos conecta a Deus no nosso dia a dia. Qual é o primeiro meio da graça que nós pregamos aqui há 4 domingos atrás? A leitura, a meditação, o exame da palavra de Deus. Sem isso, esqueça. Você jamais vai crescer na fé e no conhecimento de Deus. Eu preciso dizer com clareza para você, como pastor seu. Você pode estar numa igreja, você pode vir aos cultos no domingo, você pode tocar um instrumento, você pode cantar, você pode fazer qualquer coisa. Mas se a leitura e o exame da palavra de Deus não for um hábito diário para você, você jamais vai crescer espiritualmente. E mais do que isso, você vai imitar
um animalzinho da criação, que é eu não sei se é bem uma ave, se é uma galinha, se é um pato, que os conhecidos, os que conhecem os animais, chamam de tofraco. É aquele bichinho que quando ele faz um barulho, parece que ele está dizendo assim, tô fraco. Então, esse tô fraco, essa falta de energia, tem a ver com você não utilizar o primeiro meio da graça de Deus, que é deleitar-se na palavra de Deus, porque é impossível você estar fraco se você diariamente abre a sua Bíblia e fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. É impossível você continuar fraco, é impossível. Segundo meio da graça de Deus que nós já aprendemos, é o que, gente? A oração. Preciso dizer para você, se você não ora, o resultado disso é preocupação extremada. Se você está se preocupando demais, está ansioso demais, está com medo demais, é consequência de uma coisa, está faltando oração na sua vida. Porque é na oração que nós colocamos diante da cruz os nossos medos. A gente precisa levantar de manhã e ao invés de ver um telejornal ou um jornal e ver um monte de notícias ruins, você levantar e falar, Senhor, diante de Deus está o meu dia. O que eu vou fazer, o que eu conseguirei fazer, o que eu não conseguirei fazer, mas eu quero chegar ao final dele, certo de que eu estou em comunhão contigo. Senhor, eu estou orando, colocando o meu medo, a minha falta de recursos, a cuidado da minha família, está diante do Senhor, porque a tua palavra, que é o primeiro meio da graça que eu aprendi, diz para eu orar sem... Você já está entendendo o que é meio da graça. Terceiro meio da graça, pregado aqui domingo, qual foi? Comunhão. Ceia do Senhor. Paulo vai dizer assim, a ceia é para vocês uma lavagem dos pés. Quem não participa da ceia do Senhor, deixa de ter um arrependimento constante diante de Deus. A ceia é para nós uma avaliação da vida da gente. Quando a gente não se dá conta da ceia do Senhor, quer dizer que a sua vida espiritual, ela está para lá de insuficiente. Porque quando nós estamos diante da ceia do Senhor, e a gente olha o pão e o vinho, e a presença de Deus na igreja, você tem que fazer uma avaliação. Você tem que chegar diante dele e falar, Senhor, aqui está a sua mesa, e o Senhor é santo, e eu não tenho essa santidade. Então, para eu sentar a essa mesa, eu preciso ser perdoado. E para ser perdoado, eu preciso crer em Jesus Cristo, o teu Filho, e no que Ele fez por mim. Aí quando a gente faz isso, Deus o Pai nos chama e fala assim, você se autoavaliou. E aí o Paulo vai dizer assim, o fato de vocês não se autoavaliarem conforme a palavra de Deus, é o motivo por haver muito entre vocês fracos, cansados, tristes e muitos que parecem que estão dormindo. Por quê? Não nos utilizamos do meio da graça de Deus, palavra de Deus, oração e comunhão. Agora vejam só, chegamos no quarto meio da graça ou recurso da graça para viver uma vida espiritual de verdade: batismo. Batismo. Não é possível você se dizer um discípulo de Jesus, se você não entender o que é o batismo. Veja, não é só passar pelo batismo, é entender o batismo. E eu quero ajudar você em poucos minutos a entender o significado disso. Que pode ser que alguns de nós passamos pelo batismo, mas até hoje não entendemos o que foi isso. Nós passamos só por um tanque, nós molhamos as nossas roupas, a gente fez uma festa social, mas a gente não entendeu o significado disso. Então, 10 palavras para a gente entender o significado do que Deus está fazendo em nós e no mundo. Primeira palavra, Deus. Tudo começa com Ele. Não começa com você, não começa com seu pai, nem com seu avô, nem com qualquer origem que você imagina, nem com Pedro Álvares Cabral.
nem com os europeus, começa com Deus. Quem é Deus na Bíblia Sagrada? Primeiro, Deus é Espírito. A Bíblia diz assim: Deus é Espírito e importa com seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Verdade nós já sabemos que é Jesus Cristo, a Bíblia ensina. Mas Deus é Espírito. Como eu me relaciono com um Deus que é Espírito? A Bíblia diz assim: quer conhecer Deus? Olhe para Jesus Cristo. Quer conhecer Deus que é Espírito? Olhe para a vida de Jesus Cristo, olhe para a face dele. Agora, como é que a gente conhece Jesus Cristo? Da onde nós somos informados do nascimento, da vida, dos ensinos, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo? Da onde, gente? Então, quer conhecer a Deus? Primeiro meio da graça, Bíblia Sagrada. Aí você conhece Jesus, e em Jesus e na face de Jesus, você conhece Deus que é Espírito. E a Bíblia vai dizer que Deus é bom, Deus é justo, Deus se doa constantemente, e mais, esse Deus que é tudo isso, é um Deus que tem todo o poder, portanto a Bíblia vai dizer que Ele é onipotente, é um Deus que sabe todas as coisas, por isso a Bíblia vai dizer que Ele é onisciente, e é um Deus também que onipotente, onisciente e onipresente, Ele está em todos os lugares, embora de um modo especial no coração dos discípulos de Jesus. Esse é o Deus da Bíblia, é um Deus que é bom e justo e pode fazer todas as coisas. Sem isso você ainda não entendeu a fé cristã. Primeira palavra. Segunda palavra, olhe para ali, Deus, a segunda palavra qual é? Pecado. É fundamental você entender que o pecado é que tornou o nosso mundo caótico do jeito que é. É o pecado que fez entrar violência explícita, por exemplo, nas nossas cidades. É o pecado que fez entrar a traição. É o pecado que fez a criação se tornar hostil ao ser humano. É o pecado que desestruturou o mundo perfeito de Deus. E nós lemos em Gênesis 3 agora, que Deus olhou para a serpente e disse: olha, esse seu engano frente aos seres humanos vai provocar uma série de consequências. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o salário ou o resultado do pecado é o que mesmo, gente? A morte. A morte entrou no mundo perfeito de Deus por causa do pecado. Se você não entender isso, você não vai entender porque que a sua vontade é distorcida. Eu, como pastor, tenho conversado com algumas pessoas que me falam assim: pastor, mas eu perdi a vontade de ir ao culto. Mas é óbvio, é evidente, não poderia ser diferente. Primeira palavra, você está se alimentando do primeiro meio da graça? Não. A oração tem feito parte da sua vida? Não. Você tem participado da ceia do Senhor em comunhão? Não. Ué, a sua vontade está distorcida pelo pecado, portanto você não vai ter vontade nunca de buscar a Deus. Por quê? Porque o pecado distorce tudo. O pecado, ele desfigura tudo, ele tira do lugar, ele torna o ser humano meio animalizado. Por isso que tem hora que você olha e fala assim: não pode ser um ser humano fez isso, o ser humano não faz isso, mas o pecado faz o ser humano fazer isso. Terceira palavra que você precisa entender depois de Deus, pecado, salvação. Só depois que você entende que Deus é completamente santo, completamente justo e perfeito, e que o pecado nos separou desse Deus, é que você vai entender que você precisa de salvação. Ah, pastor, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não preciso ser cristão. É mesmo? A Bíblia vai dizer que não é o que você faz que é o problema, é quem você é. E você é um ser humano separado de Deus. E se você é separado de Deus, o salário do pecado é a morte. Você está morto espiritualmente. A menos que Deus resgate você, você está morto. Você precisa de salvação. Então salvação é uma dádiva de Deus,
é um presente de Deus para quem não pode fazer. Por exemplo, se você tem dúvida ainda que você pode se tornar um bom ser humano e um dia se apresentar bem diante de Deus, eu só vou fazer uma pergunta para você. A Bíblia diz que o homem que peca está morto. Morto consegue falar? Morto responde alguma coisa? Morto pode dizer eu estou vivo se ele está morto? Não, morto está morto. Morto precisa ser ressuscitado, precisa ser feito um novo homem. Morto precisa ser salvo para ser reconciliado com Deus. Então, se a gente não entende quem Deus é e o que o pecado fez, a gente não entende por que nós estamos sendo salvos. Quarta palavra: Deus, pecado, salvação, Salvador. O problema é, se Deus veio trazendo salvação, através de quem vem essa salvação? Quem, gente? Sim, mas como um bom cristão, ou alguém que é ateu, ou alguém que é um filósofo, perguntava para você, explica para mim, por que é que a salvação só pode vir através de Jesus o Cristo? Aí você falava assim, espera um pouquinho que eu vou ligar para o pastor Manu aqui e tal, para ele explicar. Não, porque não pode ter vindo de outra pessoa. Deixa eu explicar. Deus é Espírito. Você consegue ver Deus com seus olhos? Você consegue tocar Deus? Quando a gente quer saber quem Deus é, para quem a gente olha? Para Jesus Cristo. Então um Salvador, para nos aproximar de Deus de novo, teria que ser a um só tempo Deus, porque a salvação vem de Deus, e ao mesmo tempo ser o que também, gente? Homem. A lógica vai dizer isso para você. Teria que ser Deus e teria que ser homem, porque se ele não fosse homem, ele não saberia as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos. É isso que Hebreus vai dizer. Vocês têm um mediador que sabe as dores do que é ser um ser humano, mas ele é também Deus. Então ele nos une a Deus, porque ele sabe o que é ser homem, mas ele é Deus também. E é por isso que através dele, nós nos reconciliamos com Deus novamente. É por isso que não pode ser o Buda, porque o Buda não é Deus, é só homem. Por isso que não pode ser o Gandhi, que é um grande homem, mas não é Deus. Não pode ser outro. Só existe um, Jesus Cristo, o homem, que é o mediador entre os seres humanos e Deus. Amém, gente? Olha a próxima palavra: Deus, pecado, salvação, Salvador, reconciliação. E o que é que um Salvador está fazendo, fez e continuará fazendo? Ele está nos reconciliando com Deus. Por quê? Quando Deus olha para mim, Mano, cheio de limites, cheio de falhas, que não consegue ser exatamente como Deus quer, aí ele olha para o que Jesus Cristo, o homem, fez. E a Bíblia vai dizer que quando alguém se arrepende e confessa Jesus, Deus olha essa pessoa com as lentes através de Jesus Cristo. É por isso que um pecador como eu e você, quando é olhado por Deus, ele vê um santo, porque a obra de Jesus Cristo é imputada a você. Amém, gente? Olha que beleza. Deus, então agora está reconciliado com os homens. A próxima palavra: Deus, pecado, salvação, Salvador, reconciliação, Evangelho. Você que é cristão há 35 anos, o que é Evangelho? Seu colega de trabalho olha para você, fala assim, você é lá da comunidade Atos, não é? Então quantos anos? Aí você vai, desde o século passado. Século 20, gente, século 20, né? Então explica para mim o que é o Evangelho. Aí você fala, o Evangelho é a Bíblia. Não, não é, o Evangelho não é a Bíblia. O Evangelho é a promessa. Não, não é também. E o que é o Evangelho? Gente, o Evangelho é sobretudo uma notícia. Mais precisamente, uma boa notícia. Se não for boa notícia, não pode ser Evangelho. Não pode. Então o Evangelho é uma mensagem. Qual mensagem? De tudo aquilo lá, ó. Existe um Deus cheio de amor, mas o pecado nos separou de Deus, e é por isso que a gente precisa de salvação. E essa salvação vem através de um Salvador, Jesus Cristo, homem e Deus. É Ele que nos reconcilia. Então, essa mensagem toda a Bíblia chama de Evangelho. Amém, gente? Estão entendendo?
Olha a próxima palavra, evangelho, depois de evangelho, batismo e ceia do Senhor. O batismo significa que eu entendi aquela mensagem do evangelho. Que eu olhei para um Deus santo e falei, tem alguma coisa que me separou, que é o pecado. E eu confesso os meus pecados. Eu preciso de salvação. Aí a gente recebe um Salvador. E quando a gente recebe um Salvador, a Bíblia diz que nós somos reconciliados com Deus. Através de uma mensagem, qual? Alguém falou para mim do evangelho, que Deus me ama. E a prova de que eu começo a fazer parte desse mundo de Deus, chama-se batismo. Batismo é a aliança do casamento. Batismo não é o casamento, é o símbolo do casamento. Entenda, eu sou casado com o Giz, adivinha quantos anos, gente? Desde o século passado. Mais precisamente o ano de 95. Vai tempo aí. Agora, se alguém que não conhece que eu sou casado com a Giz, olha para mim e quer saber meu estado civil, meu compromisso, para onde ele vai olhar? Para minha mão esquerda, se tem uma aliança. Eu posso estar em Fortaleza, eu posso estar em Miami, eu posso estar na Europa. Tem algo em mim que mostra que eu tenho um compromisso de vida com outra pessoa, que é a minha aliança. Isso é o batismo. O batismo é a aliança de um compromisso com Jesus Cristo. Ao passar pelo batismo, você agora tem um símbolo que você pertence a alguém. Olha que coisa linda isso. Você pertence a Jesus Cristo e agora as bênçãos de Jesus Cristo são imputadas a você. Deus olha você como se estivesse olhando para o seu Filho Jesus Cristo. Amém, gente? Batismo e ceia do Senhor. E depois que eu passo pelo batismo, eu preciso renovar os votos. Casados aqui, quem é casado? Levanta a mão aqui. Você tem renovado os votos do casamento? Ou vocês homens só ficaram com aquele blá 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 no ouvido da sua esposa há 29 anos atrás e depois disso nem um jantar mais aconteceu? Aliás, qual foi a última vez que você deu um beijo na sua esposa? Pois é. Então você renovar do compromisso, você fala, importante para mim, você é preciosa para mim, e às vezes não é a fala, é o gesto, é fazer alguma coisa, isso é a ceia do Senhor. Nós já passamos pelo batismo, a gente tem aliança, e agora? Agora a gente renova os votos de tempos em tempos, é por isso que a gente ceia, é por isso que a gente vem para a mesa da comunhão, é a ceia do Senhor e o batismo, marcando esse relacionamento com Deus. Olha a próxima palavra, reino de Deus. Reino de Deus. O que é o reino de Deus? Reino de Deus é o ambiente onde o governo de Deus se dá por completo. Reino diz respeito a um rei. Se tem reino, tem um rei. Quem é o rei? Deus, através de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é o rei, quem são os súditos? Somos nós. Eu explicava hoje para o grupo de batismo que o reino de Deus parece-se muito com outros reinos do mundo, em alguns aspectos, mas tem dois aspectos que ele é completamente diferente. O primeiro, os reinos do mundo têm reis que podem ser injustos. Olha para a Inglaterra, olha para a Dinamarca, países monárquicos, tem hora que eles acertam, tem hora que eles erram. O reino de Deus não. O rei é completamente justo, não falha, nunca falha. Mas tem uma outra diferença muito legal. Nos reinos do mundo, os súditos ou cidadãos trabalham para servir o rei. Mas no reino de Deus, quem se doa é o rei. É o rei que vai para a cruz. É o rei que doa a vida. É o rei que doa todas as coisas. Vir para o reino de Deus é ser abençoado por um rei que se doa o tempo inteiro. Então o que é o reino de Deus? É o governo de Deus sobre todas as coisas. Deus está no controle. Aliás, a Bíblia vai dizer
que Jesus Cristo foi à cruz, mas Ele não está mais na cruz. Jesus Cristo agora está no trono, porque a cruz está vazia, mas o trono está preenchido, porque Ele é o Rei. Amém, gente? Reino de Deus, olha a próxima palavra: adoração e serviço. Quem entendeu o reino de Deus está sobre o governo de Deus, a vida está sobre o governo de Deus, o tempo, os recursos, os dons estão sobre o governo de Deus, passa a viver uma vida de adoração e serviço. O que é adoração? Adoração é você viver um estilo de vida que agora não mais confronta a Deus, mas pelo contrário, você é grato a Deus o tempo inteiro. E o que é serviço? Serviço é o único jeito de viver no reino de Deus. Quem adora a Deus só pode servir. Se não serve, é porque não adora a Deus. É lógico isso. Você não precisa nem de fé para entender isso. Veja, se Deus, que é um Deus bom, justo e verdadeiro, se doa o tempo inteiro, como devem ser os filhos de Deus? Qual a única alternativa possível? Gente que se doa o tempo inteiro, gente que serve o tempo inteiro. Então, se eu digo que adoro a Deus, mas não sirvo as pessoas, eu não adoro a Deus. Eu estou enganando a mim e as pessoas. Os apóstolos chegam a dizer assim: se você diz que ama a Deus, mas não ama os seus irmãos, você está tentando fazer Deus um mentiroso. Olha que palavra. Então, serviço é uma atitude natural de quem está sobre o reinado de Deus, o senhorio de Deus. Olha a próxima palavra. Tudo isso Deus está fazendo, porque Deus está preparando uma geração, que é a igreja, como embaixada do reino de Deus, para um novo mundo que está chegando. É por isso que eu insisto, você precisa ver a sua história pessoal, do ponto de vista de Deus. Muitos de nós estão desesperados, falando: Senhor, chancela o meu plano aqui, olha, meu plano de vida é esse, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ganhar o dinheiro, eu vou comprar uma casinha, eu vou fazer umas coisas. Senhor, chancela o meu plano aqui. Aí Deus olha para a gente e fala: você não entendeu nada. Não é o seu plano, é o meu plano. Não é a sua história pessoal, é a minha história pessoal. A menos que você se permita entrar na minha história do que eu estou fazendo no mundo, você não vai entender o novo mundo de Deus. Você não vai entender para que vocês estão sendo preparados. Gente, olha a inteligência da nossa fé. Deus quer renovar toda a criação. Deus quer renovar o mundo, a geografia, os seres humanos, os bens naturais. Deus vai renovar tudo isso, é uma promessa dele. Agora, como é que ele vai fazer isso? Com um povo que adora e serve. Esse povo que adora e serve são os súditos do reino de Deus, que é o governo de Deus. E eles são marcados por 2 sacramentos. Eles passaram pelo batismo, que é a aliança, e eles frequentemente participam da ceia do Senhor, que é a renovação desses votos. E aí eles têm uma mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem do Evangelho. E o que diz a mensagem do Evangelho? Ela diz assim: vocês precisam se reconciliar com Deus. E essa reconciliação, ela diz: existe um que morreu por mim e por você, o nome dele é Jesus Cristo, e você precisa de um relacionamento pessoal com ele. Aí você entende que precisa de um Salvador. E do que você está sendo salvo? Do que é que você está sendo salvo? Está sendo salvo de não viver a eternidade com esse Deus, num seu mundo renovado, porque a Bíblia vai dizer que só existe 2 reinos, o reino de Deus e o reino anti-Deus, que é das trevas. Ou nós passaremos a eternidade no reino de Deus, ou ausentes de Deus, não tem outra possibilidade. Então nós precisamos de salvação. Por quê? Porque nós pecamos, nós nos separamos de Deus, nós tentamos viver uma vida longe de Deus, e é por isso que a gente precisa crer que Deus é bom e nos ama, porque Ele nos ama. Agora olha a descendente, Ele resolveu o problema do pecado. Ele nos deu salvação, enviou Jesus Cristo, que é o Salvador, e Jesus Cristo nos reconciliou com Deus Pai, e nos deu uma mensagem, a mensagem do Evangelho.
E nós somos marcados por duas coisas importantes: a aliança do batismo e a ceia do Senhor. Por quê? Porque nós estamos dentro do reinado de Deus ou governo de Deus. E gente que está dentro do reino de Deus vive a vida como estilo de adoração e serve aos outros. Porque os dois mandamentos é: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todas as forças, isso é adoração. E o segundo mandamento semelhante a esse é, o nome disso é serviço. Essa gente está construindo esse novo mundo de Deus, que nós lemos aqui em Apocalipse. E Deus vai chegar um momento que vai tirar toda a injustiça do nosso mundo. E vai começar tirando o pecado. Porque o pecado do salário é a morte. Tirou o pecado, não pode haver mais morte. Porque a morte é resultado do pecado. É por isso que a Bíblia fala em vida eterna. E vida eterna, como o Duda falou aqui hoje, não é algo que vai acontecer. É algo que já está acontecendo. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, Deus não lhes imputa mais o pecado. Portanto, eles já estão vivendo a nova vida de Deus. Amém, gente? Isso é o batismo que nós vamos fazer agora. Não é uma festa social apenas, não é você entrar na água, mas é você pegar a aliança do casamento. Vocês vão pegar a aliança do casamento hoje. E aonde vocês estiverem, vocês vão lembrar: eu sou casado com alguém. Eu tenho um relacionamento pessoal com alguém. E esse alguém vai me levar a esse novo mundo que Deus está planejando e que vai ser uma realidade quando Jesus Cristo voltar ao nosso mundo. Amém, gente? Eu queria fazer uma oração com vocês. E a gente vai passar agora pelo batismo. Esses irmãos que estão sendo preparados e que hoje me deram respostas tão lindas a respeito do significado do Evangelho. Eu arriscaria dizer que se vocês conversarem com um desses 6 irmãos hoje, provavelmente você vai se surpreender com quão pouco tempo de fé eles têm, e já está com uma compreensão muito clara do que é reino de Deus, do que é evangelho, do que é aquilo que Deus tem como propósito para o ser humano. Vamos orar a respeito disso? Feche os seus olhos, eu queria orar com você, e nós vamos cantar, depois de orarmos, e começarmos o batismo dessa noite.